E aí galera, tudo show? Bom, hoje o assunto não é tão show. Com essa nossa crise atual chamada coronavírus e nossa quarentena do mundo, vamos ver nesse vídeo as doenças que quase dizimaram a humanidade, quase acabaram com toda a humanidade. Mas não podemos nos esquecer da história para que a gente não repita ela. No caso das doenças, precisamos lembrar para não repetir isso, precisamos ficar em quarentena. Por isso, fique em casa, bro, não saia de casa, beleza? Vamos nessa. Peste negra matou 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, de 1333 a 1351. A peste bubônica ganhou o nome de peste negra por causa da pior epidemia que atingiu a Europa no século XIV. Ela foi sendo combatida à medida que se melhorou a higiene e o saneamento básico das cidades, diminuindo a população de ratos urbanos. A contaminação dessa doença foi causada pela bactéria Yersinia pestis, comum em roedores como o rato, e ela é transmitida para o homem pela pulga desses animais contaminados. Os sintomas dessa doença eram inflamação dos gânglios linfáticos, seguida de tremedeiras, dores localizadas, apatia, vertigem e febre alta. E o tratamento da peste negra é à base de antibióticos. Ele não tem um tratamento específico e mata em 60% dos casos. Cólera. Centenas de milhares de mortos, e não tem um número exato, pois em diferentes épocas da história teve surtos de cólera. Inclusive, se você pesquisar por cólera no Google, até hoje tem notícias de pessoas contaminadas. E a história da cólera ela é conhecida desde a antiguidade, teve sua primeira epidemia global em 1817. Desde então, o vírus da cólera sofreu diversas mutações, causando novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. E a contaminação é por meio da água ou de alimentos contaminados com essa bactéria. E os sintomas dessa bactéria, ela se multiplica no intestino e elimina uma toxina que provoca diarreia intensa nas pessoas. E o tratamento é à base de antibióticos. A vacina disponível é de baixa eficiência. Tuberculose, 1 bilhão de pessoas, de 1850 a 1950. Cara, essa doença foi pesada. Os sinais da tuberculose foram encontrados em esqueletos de 7.000 anos atrás. Depois da identificação do bacilo de Koch, causador da tuberculose, o combate dessa doença foi acelerado em 1882. Nas últimas décadas, essa doença ressurgiu com força nos países pobres e como doença oportunista nos pacientes que têm AIDS. Se você já está no ensino médio e já está estudando literatura, vai ver que a maioria dos autores, eles tinham suas poesias muito dark, triste, às vezes até obscura, pois os autores eles morriam muito jovens por causa do surto de tuberculose que teve aqui no Brasil. A tuberculose é altamente contagiosa. Ela se transmite de pessoa para pessoa através das vias respiratórias. E os sintomas dela é atacar principalmente os pulmões. E o tratamento ela é à base de antibióticos. O paciente é curado em até 6 meses. Porém, tem que fazer o tratamento todo por 6 meses fechadinhos. Varíola. 300 milhões de mortos, de 1896 a 1980. A varíola atormentou a humanidade por quase 3.000 anos, até figurões como o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida bexiga que a varíola causa. Nas aulas de história, a gente aprende sobre um cara chamado Oswaldo Cruz, que foi um sanitarista e ele derrubou casas e prédios e obrigou as pessoas a se vacinarem à força quando essa doença chegou no Brasil. A contaminação de varíola é de pessoa para pessoa, geralmente por meio das vias respiratórias. E os sintomas dela é febre, seguida de erupções nas gargantas, na boca e no rosto, e posteriormente pústulas que podiam deixar cicatrizes no corpo. E o tratamento da varíola ela foi erradicada do planeta desde 1980. A vacina ela foi descoberta em 1796 e teve uma enorme campanha de vacinação em massa. Gripe espanhola.
20 milhões de mortos de 1918 a 1919. Em um ano, cara, matou 20 milhões de pessoas. Olha só esses números. A história da gripe espanhola. Cara, o vírus influenza é um dos maiores carrascos da humanidade. A mais grave epidemia foi batizada de gripe espanhola, embora tenha feito vítimas no mundo todo. No Brasil, o presidente Rodrigues Alves morreu por causa desse vírus. A contaminação, ela se propaga pelo ar por meio de gotículas de saliva e de espirro. E os sintomas são fortes dores de cabeça e no corpo, calafrios e inchaço nos pulmões. O tratamento dessa doença. O vírus, ele está sempre fazendo mutações, por isso o homem nunca está imune a esse vírus. As vacinas antigripais previnem a contaminação com formas já conhecidas do vírus, mas como ele sempre está em mutação, precisamos sempre tomar novas vacinas contra ele. Tifo. 3 milhões de mortos na Europa Oriental e Rússia em 1918 a 1922. O tifo é uma doença causada pelas bactérias do gênero Rickettsia. Como a miséria apresenta as condições ideais para a proliferação, o tifo está ligado a países do terceiro mundo, campos de refugiados, de concentração ou guerras. E a contaminação dessa doença, existem 3 tipos dela, que é o tifo epidêmico, scrub e murino, e ele é transmitido pela pulga do rato. Ele aparece quando a pessoa coça a picada da pulga e mistura as fezes contaminadas do inseto na própria corrente sanguínea. Os sintomas dessa doença é dor de cabeça e nas articulações, febre alta, delírio e erupções cutâneas hemorrágicas. E o tratamento é à base de antibióticos. Febre amarela. 30 mil mortos na Etiópia, de 1960 a 1962. Mano, olha esses intervalos, cara. Com doença não se brinca, galera. O flavivírus, que tem uma versão urbana e outra silvestre, já causou grandes epidemias na África e nas Américas. Nós hoje tomamos vacina contra a febre amarela e se você pesquisar sobre ela, verá notícias de mortes da febre amarela, cara. E a contaminação é através de um mosquito que pica uma pessoa infectada e depois transmite o vírus para pessoas saudáveis. Os sintomas da febre amarela é febre alta, mal-estar, cansaço, calafrios, náuseas, vômitos e diarreias. 85% dos pacientes consegue se recuperar da febre amarela depois de 3 ou 4 dias. Outros podem ter sintomas mais graves que podem levá-los à morte. O tratamento da febre amarela. Existe uma vacina que pode ser aplicada a partir dos 12 meses de idade e renovada a cada 10 anos. Por isso sempre tomem as vacinas, galera. Não conta com a sorte. Sarampo. 6 milhões de mortes por ano até 1963. A história do sarampo. O sarampo era uma das causas principais de mortalidade infantil até a descoberta da primeira vacina, que foi em 1963, e com o passar dos anos a vacina foi sendo aperfeiçoada e a doença foi sendo erradicada em vários países. Porém, se você pesquisar, vai ver que ainda tem vários casos de contaminação e diversas notícias de vacinação aqui e vacinação ali. E a contaminação do sarampo, ela é incrivelmente alta, incrivelmente contagiosa. O sarampo é causado pelo vírus morbilivírus e propagado por meio das secreções mucosas, como saliva, por exemplo, de indivíduos que estão doentes. Os sintomas do sarampo são pequenas erupções avermelhadas na pele, febre alta, dor de cabeça, mal-estar e inflamação das vias respiratórias. E o tratamento do sarampo, existe uma vacina que é aplicada aos 9 meses de idade e é replicada aos 15 meses de idade da criança. Malária. 3 milhões de mortos por ano desde 1980. Em 1880 foi descoberto o protozoário Plasmodium, que causa a doença da malária. A OMS considera a malária a pior doença tropical e parasitária da atualidade, perdendo em gravidade apenas para a AIDS. E a contaminação dessa doença é pelo sangue quando a vítima é picada pelo mosquito Anopheles, contaminado com o protozoário da malária. Os sintomas.
O protozoário destrói as células do fígado e os glóbulos vermelhos, em alguns casos as artérias que levam sangue até o cérebro, cara. E o tratamento: não existe uma vacina eficiente para a malária, apenas drogas para tratar e curar os sintomas. Inclusive, nas notícias sobre malária, vocês vão ver que tem um remédio contra a malária que pode ser usado contra o coronavírus. Isso é para você ver que o coronavírus não é uma simples gripe ou uma simples doença, o assunto é sério mesmo. AIDS: 22 milhões de mortos desde 1981. Cara, a doença ela foi identificada em 1981 nos Estados Unidos e desde então foi considerada uma epidemia pela Organização Mundial de Saúde. Milhares de pessoas morreram, até artistas famosos como Cazuza, Fred Mercury e Renato Russo. A contaminação ela é feita pelo vírus do HIV e é transmitido através do sangue, do esperma, da secreção vaginal e do leite materno. E os sintomas da AIDS: ela destrói o sistema imunológico, deixando o organismo frágil a doenças causadas por outros vírus, bactérias, parasitas e células cancerígenas. O tratamento da AIDS: infelizmente não existe cura, não existe vacina. Os soropositivos são tratados com coquetéis de drogas que inibem a multiplicação do vírus, mas infelizmente não conseguem eliminar ele do nosso organismo. Essas são as doenças que já fizeram os humanos tremer a base e estamos passando por algo muito ruim atualmente, que é o coronavírus, causado pelo Covid-19. Um vírus extremamente contagioso, ele consegue sobreviver há muito tempo no plástico e metal e basicamente a humanidade se especializou em produzir esses dois materiais. Temos isso em basicamente todos os lugares, por isso limpe frequentemente a casa, limpe frequentemente as mãos, isso é muito necessário para o Covid-19 não se espalhar. Fique atento às notícias e informações divulgadas apenas nos noticiários e jornais grandes, que têm um compromisso com a verdade. Segue o canal do Átila e Amarino, que sempre está trazendo notícias e informando as pessoas sobre a crise atual. E galera, não saiam de casa. Lembra daquela lista de animes que você queria assistir? Lembra daquela lista de séries que você queria assistir, que saiu a nova temporada e você deixou para depois? Agora é a hora de você colocar todas essas séries e animes e filmes em dia. Então galera, é isso, se cuidem. Se vocês quiserem se inscrever no canal, se inscrevam, temos vídeos todos os dias, beleza? E veja os outros também que temos aqui. E é isso aí, valeu, falou!